Meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 92, que tem como tema interação gênica simples e epistática. Bom, qual seria o conceito de interação gênica? O próprio nome já diz, né? É uma interação de genes. Interação gênica provavelmente tem a ver com uma interação de genes. Então, são dois ou mais pares de genes independentes que se interagem. E aí, através dessa interação, eles vão determinar uma única característica. Nós vimos, né, lá na primeira lei de Mendel, que cada gene determina o quê? Uma característica. Então, nós temos um gene para a cor dos olhos, um outro gene que vai determinar a cor do cabelo, um outro gene que vai determinar a cor da pele e assim por diante. Aqui, a gente tem uma diferença. Então, não é um gene que vai determinar uma característica. São dois ou mais pares de genes que vão interagir e vão determinar uma única característica, tá? Então, é semelhante ao polihibridismo. Lembram do polihibridismo? Onde a gente tem também uma interação gênica, né? Só que o polihibridismo são o quê? São a capacidade de um gene determinar várias características, né? Então, por exemplo, eu tenho um gene para albinismo. Então, esse gene para albinismo, ele vai fazer com que o indivíduo não tenha só a cor da pele branca, ele tenha também ausência de pigmento no cabelo, nos cílios, na sobrancelha, nos olhos, né? Então, esse gene para albinismo, ele define várias características. Então, no polihibridismo, um gene determina várias características. Aqui na interação gênica, não. São dois ou mais pares de genes que vão determinar uma característica só, tá? A gente tem dois tipos de interação gênica, a simples e a epistática. Vamos começar pela simples. Os genes independentes, por exemplo, Azão e Bzão, eles são dominantes. Estão representados pela letra maiúscula. E eles, no caso, vão determinar uma única característica, ou seja, a forma esférica da abóbora, tá? Quando os dois genes estão juntos, essa abóbora vai ser com o formato discoide, tá? E quando eles não estão presentes, o formato dessa abóbora, ele vai ser alongado, tá? Então, vamos recapitular. Eu tenho dois genes determinando a forma da abóbora. A forma da abóbora é uma característica. Então, eu tenho dois genes determinando uma única característica. Ok. Aí, o que eu tenho? Quando o gene Azão, Bzão estão juntos, essa abóbora vai ser de forma esférica, tá? Então, olha só. Olha só o que vai acontecer. Eu tenho aqui na forma esférica essa abóbora verdinha. Então, olha só. Essa abóbora verdinha, azão, azão. Então, tem o azão, azão. Bezinho, bezinho, né? Eu tenho o segundo genótipo, que é azinho, azinho, bezão, bezão. Eu tenho o terceiro genótipo, que é azão, azinho, bezinho, bezinho. E o quarto genótipo, que é azinho, azinho, bezão, bezinho. Então, olha só que interessante. São esses dois genes que vão determinar a forma da abóbora, certo? Se eu tenho pelo menos um dos dois genes, essa abóbora vai ser esférica. Então, ó, no caso do primeiro genótipo aqui, eu tenho o azão. No segundo genótipo da forma esférica, eu vou ter o bezão. No terceiro genótipo, eu vou ter o azão presente. E no quarto genótipo, eu vou ter
o Bzão presente. Então, tendo ou Azão ou Bzão presente no genótipo, essa abóbora vai ser esférica. Ok. Quando eles estão juntos, ou seja, se eu tenho Azão e Bzão no mesmo genótipo, essa abóbora vai ser discoide. Então, olha lá na forma discoide da abóbora, na primeira figurinha, a abóbora laranja em forma de disco. Então, quais são os genótipos que eu tenho? Azão, Azão, Bzão, Bzão, ou Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, vejam bem, eu tenho tanto Azão quanto Bzão no mesmo genótipo. Eu não tenho ou um ou outro. Então, eu tenho os dois, né? No primeiro genótipo, eu tenho Azão, Azão e Bzão, Bzão. E no segundo, Azão, Azinho, mas eu tenho também o Bzão e o Bzinho. Então, eu tenho o Azão e o Bzão nos dois genótipos. Então, essa abóbora vai ser discoide. E quando eu não tenho o Azão e nem o Bzão, essa abóbora vai ser alongada, que é o caso da segunda abóbora, segunda figurinha. Olha só o genótipo dela, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Eu não tenho nem Azão, nem Bzão. Então, essa abóbora vai ser o quê? Ela vai ser alongada. Bom, então nós vimos a interação gênica simples. Agora, nós vamos ver a epistática. Então, a interação gênica epistática, ela ocorre quando um gene vai inibir a manifestação do outro. Eles podem ser dominantes ou recessivos. Então, nós vimos na simples que os dois genes vão determinar uma característica, né? Então, não há inibição de um ou de outro. Os dois juntos vão determinar formas diferentes, tá? Aqui na epistática, a gente vai ter o quê? Um inibindo a manifestação do outro. Então, olha só na epistática dominante. A cor das abóboras pode ser amarela. Então, para ser amarela, ela tem que ter um azão. Ou verde, que aí ela tem que ser azinho, azinho. O outro gene B, ele é epistático sobre os dois. Logo, ele é sem cor, tá? Então, quando o gene Bzão está presente, ele vai se sobrepor aos outros dois, a cor amarela e a cor verde. Então, essa abóbora vai ser sem cor. Então, olha só que interessante, eu coloquei para vocês, até em colorido para vocês entenderem melhor as letrinhas, os genótipos. Então, olha só no primeiro caso, que está em cinza. Eu tenho Azão, Azão, ela poderia ser amarela, né? Ela era para ser amarela. Porém, olha só, eu tenho Bzão, Bzão junto. Toda vez que eu tenho um Bzão, o Bzão é superior ao Azão. Então, a cor dele que vai ser predominante, que é o sem cor, tá? No segundo caso aqui, ainda em cinza, eu tenho o Azão, Azinho. Até aí tudo bem, ela poderia ser amarela. Mas aí deu ruim de novo, porque eu tenho o Bzão. O Bzão, ele é epistático sobre os dois. Então, ele vai mandar e ele não tem cor, tá? Então, ele manda sobre a cor amarela. Então, vai prevalecer a ausência de cor dele. No segundo caso, que eu deixei aí em laranja, né? Mas, na verdade, era amarelo que eu queria deixar, né? Mas tudo bem, dá para entender. Então, nós temos aí o genótipo Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Tem o Bzão? Não tenho. Então, o que vai prevalecer? Vai prevalecer a cor do gene dominante, que no caso é o Azão. O Azão determina a cor amarela. Então, essa abóbora vai ser amarela, tá? No terceiro caso, eu vou ter aí os seguintes genótipos. Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. Então, ó, encontrei o Bzão junto de novo. Toda vez que eu vejo o Bzão, essa abóbora vai ser sem cor, porque o Bzão, ele é predominante sobre qualquer outro gene, tá? E eu tenho aí o Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Mas como eu tenho o Bzão, também vai ser superior aos demais genes, tá? Prevalecendo a ausência de cor. Já no quarto genótipo, que está em verdinho, eu tenho aí o seguinte genótipo.
Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Tem o bezão? Não tem o bezão. Então, não tem como o bezão ser superior aqui nesse caso, prevalecendo a ausência de cor dele. Então, esse azinho, bezinho, o que vai prevalecer? Vai prevalecer a cor do genótipo recessivo, que no caso é o verde. Então, o verde é azinho, azinho. Então, essa abóbora vai ser verde, certo? Porque não tem nem o bezão para mandar sobre ela e determinar a ausência de cor. E também não tem o gene azão, que determina a cor amarela, para mandar no recessivo, tá? Eu também tenho o segundo caso, que é a epistática recessiva. O que significa isso? Por exemplo, a cor do bulbo da cebola pode ser vermelha, e a vermelha é representada pelo gene bezão, ou amarela, que pode ser bezinho, certo? O gene azão, quando está junto do gene bezão, ele permite a coloração desse bulbo. Só que se eu tiver um azinho, azinho, essa cor ela vai ser inibida, então vai ficar sem cor. Vamos entender melhor. Então, vamos lá. Eu tenho aqui no primeiro caso, vamos analisar o caso aqui que está com as letrinhas vermelhas. Então, eu vou ter azão, azão. Bom, se eu tenho azão, azão, qual é a cor do azão, azão? Ele não tem cor, ele só permite a coloração, certo? Então, vamos olhar a segunda letra. Bezão, bezão. Qual é a cor do bezão, bezão? Vermelho. Então, eu tenho o bezão, bezão, que é a cor vermelha do bulbo, e tenho o azão, azão, que vai permitir que esse bulbo seja vermelho. Ok, fechou. Aí, no segundo genótipo, nós temos o azão, azinho, ou seja, tem o azão? Tem o azão. Então, esse bulbo vai poder ser colorido, certo? Vai permitir o pigmento. E tem o bezão. Se eu tenho o bezão, esse bulbo vai ser vermelho e o GNA vai deixar que esse bulbo seja vermelho, não vai inibir nada, certo? No segundo genótipo aqui, em amarelo, nós temos o azão, azinho. Bom, se eu tenho azão, azinho, tenho o azão no meio. Então, significa o quê? Que esse bulbo da cebola vai poder ser colorido, porque o gene azão permite a coloração. E eu tenho aí o bezinho, bezinho. Qual é a cor do bezinho, bezinho? Amarelo. Então, esse bulbo da cebola vai ser amarelo, porque eu tenho o bezinho, bezinho, e tenho o gene azão, que vai permitir esse pigmento no meu bulbo, tá? E no caso do terceiro genótipo aí, que está em cinza, olha que caso interessante. Eu vou ter aqui os seguintes genótipos. Azinho, azinho. Qual é a cor do azinho, azinho? Não tenho cor para o azinho, azinho. O azinho, azinho é aquele genótipo que vai inibir a cor quando ele está presente, tá? Então, eu tenho, depois do azinho, azinho, eu tenho o bezão, bezão. Que cor que era para ser esse bulbo da cebola? Que cor que é o bezão, bezão? Vermelho. Então, era para eu ter um bulbo vermelho. Mas como eu tenho o azinho vai inibir esse pigmento. Então, o meu bulbo vai ser sem cor, tá? E no segundo caso aqui, eu tenho azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, que cor que era para ser esse bulbo? Era para ser amarelo, que é o bezinho, bezinho. Mas como eu tenho o azinho, azinho junto, o azinho, azinho, ele é soberano. Ele vai inibir a cor do bulbo. Então, esse bulbo vai ser sem cor. Se eu tivesse o azão, azão no lugar do azinho, azinho, ele seria colorido, certo? Se ele tivesse o bezão, bezão ou bezão, bezinho, ele também seria colorido, tá? Mas nesse caso aqui, eu tenho o azinho, azinho, e quando eu tenho o azinho, azinho, ele vai inibir a
cor, tá? Bom, agora eu gostaria que vocês fizessem os exercícios adicionais e me entregassem aí até a data mencionada. Bons estudos para vocês!